Queridos, nós temos o prazer de ter conosco o pastor Jazi. Pastor Jazi é pastor lá na congregação, né? Na congregação lá em Goianápolis, que é uma cidade entre Goiânia e Anápolis, Goianápolis, né? Eu aprendi isso com ele hoje, por isso eu estou falando com os irmãos. Então ele veio para estar conhecendo e também ser conhecido pela igreja, com vistas a estar pastoreando a congregação da Nova Barra. Eu quero carinhosamente convidá-lo para que esteja trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Como o pastor Luiz disse, nós moramos em Goianápolis, né? Eu e minha família, minha esposa, a Thaís, a Júlia, a Laura e com 4 meses de idade o Bento, né? Nós estamos ali desde janeiro deste ano, trabalhando com a plantação de igreja lá naquela cidade. Então para nós é uma grande alegria poder conhecer os irmãos aqui da igreja presbiteriana de Barra do Garças, os irmãos lá da Nova Barra também. É bom, né, ver o povo do Senhor, conhecer pessoas que estão servindo a Jesus Cristo, estão preocupados com o avanço do Evangelho, né, com que igrejas do Senhor Jesus Cristo sejam plantadas, né? Então fica aqui o meu agradecimento, né, ao pastor Luiz pelo convite de estar aqui, né? E para nossa meditação nesta noite, gostaria de convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós leremos do verso 11 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos por mais uma vez termos o privilégio de estarmos diante do Senhor para cultuarmos a Ti, fazendo, Deus, justamente aquilo que o Senhor deseja que o Teu povo faça, cumprindo, ó Deus, o chamado do Senhor, a convocação do Senhor, para que o Teu povo se apresente de Ti em adoração. Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que em Cristo Jesus o Senhor recebe a nossa adoração, recebe os nossos louvores, recebe, ó Deus, aquilo que colocamos diante do Senhor como oferta de gratidão por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós. Deus, e agora que vamos meditar na Tua palavra, nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha moldar as nossas vidas em conformidade com a Tua palavra. É assim, Deus, que nós oramos, pedindo o Teu auxílio, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto de fato nos nossos dias
como que a situação do nosso país, ela tem sido uma situação um quanto tanto delicada, né? Nós vemos corrupção por todas as partes, né? Corrupção essa que até mesmo naquilo que seria o símbolo de justiça do nosso país, por vezes nos dá até mesmo a possibilidade de pensar de que não há justiça de verdade no nosso país, onde a olharmos para aquelas pessoas que são colocadas ali por voto do povo, muitas vezes são aqueles que estão, na verdade, buscando os seus próprios interesses, aqueles que estão buscando simplesmente perpetuar o ciclo de corrupção, o ciclo de abuso contra aquelas pessoas que dependem de um governo que seja um governo eficaz, que cuide do povo, que esteja realmente fazendo aquilo que deve fazer. E diante disso, talvez a gente tenha a reação de nos afastarmos disso, né? Talvez um sentimento um tanto quanto pessimista, dizer do que adianta, né? Do que adianta nós protestarmos contra isso, nós escrevermos aí no Facebook contra o governo, postarmos coisas que de repente venham denunciar alguma corrupção, se ano após ano, eleição após eleição, o governo, as pessoas que são levadas muitas vezes ao poder, agem persistentemente dessa mesma maneira. Talvez a prática dos testemunhas de Jeová, né, que tem como doutrina deles dizer: aquele que teme a Deus, segue a palavra, não deve de maneira nenhuma se envolver com política, né? Ou talvez como aqueles que são anarquistas, dizendo: para que nós vamos nos submeter a um governo, e principalmente governos que estão lutando em favor próprio. Só que nós somos povo de Deus, o povo que segue a palavra, não o povo que age em conformidade simplesmente por causa das circunstâncias que nos cercam, mas agimos primariamente com temor a Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E esse assunto, então, de nós olharmos para aqueles que são os nossos governantes, e nós olharmos para ele de uma maneira que seja bíblica, ter um tratamento não apenas igual a todo mundo, reclamar como todo mundo, mas sermos pessoas que agem diante desse governo à luz da palavra de Deus, né? O apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta, provavelmente havia uma perseguição que estava ali assolando a igreja naqueles dias. Provavelmente a igreja não vivia dias assim de glória, né? Como talvez seria aí 3 séculos depois, quando o cristianismo é tido como moda, como uma religião que faria bem se as pessoas se filiassem à igreja por simplesmente questões políticas. Nos dias de Pedro há uma perseguição, um povo que é colocado constantemente contra os interesses do imperador, os interesses do povo, daquelas pessoas que detestavam o cristianismo, olhavam com o cristianismo como algo sendo ameaçador. Pedro poderia então orientar a igreja a ser uma igreja que não fizesse nenhum tipo de aproximação daqueles que estão governando. Ele podia dizer: fujam, né? Ele poderia dizer: se rebelem contra eles. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus de que há uma indicação contrária, e nós vemos Pedro dizendo: se submetam àqueles que estão governando, né? Se submetam àqueles que são autoridades colocadas pelo próprio Deus, né? Antes que vocês digam, né, que de repente eu estou defendendo alguma bandeira política, né, nós precisamos olhar para o texto e ver como que essa submissão se harmoniza com a vontade de Deus e a vocação que Ele nos dá como povo de Deus, colocada em meio a uma sociedade que muitas vezes é governada por pessoas que não temem a Deus. Eu gostaria então de olhar com os irmãos, né? Primeiramente nós lemos no verso 11, que o apóstolo Pedro, ele começa dizendo àquela igreja para que eles
como peregrinos e forasteiros, eles se abstivessem das paixões carnais, né? Ele se dirige à igreja como sendo peregrinos e forasteiros, né? Essas duas palavras têm um significado, um sentido de mostrar de que pessoas que são parte do povo de Deus, são chamadas por Deus, eles não são pertencentes a uma realidade pecaminosa. Este mundo, com a sua realidade pecaminosa, é estranho à nossa natureza em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer então, como peregrinos e forasteiros que sois. Nós então estamos nessa peregrinação, e há uma peregrinação que nos coloca distante de certas realidades, e essa realidade é justamente a realidade pecaminosa. Só que então a gente vai para todos os cantos ver o pecado em todos os lugares, em todas as nossas peregrinações como povo de Deus, indo fazendo a vontade de Deus, no trabalho, em casa, na vizinhança, a gente vivendo o dia a dia, nós observamos o pecado em todas as partes. Só que ele diz aqui de uma paixão que é carnal, que faz guerra contra a alma. Essa guerra que nós vemos aqui, ele dizendo para que nós enfrentemos, é uma guerra que começa a partir de nós mesmos. Uma guerra que existe a partir do coração humano caído, longe de Deus, que está, por vezes, buscando os seus próprios interesses, as coisas que lhe agradam, as coisas que diz respeito ao seu prazer carnal. Então, o pecado que nós vemos na sociedade é um pecado que é o reflexo daquilo que existe no nosso coração pecaminoso. O pecado da corrupção de uma sociedade é o reflexo de muitas pessoas que são pecadoras, que vivem juntas, que uma associando-se à outra promove então uma sociedade pecaminosa. Mas é importante percebermos que isso começa a partir do coração de uma pessoa, do nosso próprio coração, do coração daqueles que estão vivendo em sociedade. E Pedro então diz, é disso que vocês precisam se abster. Enquanto nós talvez nos preocupamos, muitas vezes em reforma da sociedade, em reformas que venham trazer melhorias para a sociedade. O Evangelho de Cristo Jesus é a única alternativa para de fato fazer com que toda uma sociedade seja transformada, porque ele transforma o coração, ele transforma de fato o ambiente ou o lugar, a pessoa que gera o pecado. Então, simplesmente cartilhas de boa convivência, simplesmente a gente ditar as regras para que as pessoas façam as coisas direito, não irá resolver de fato com que uma sociedade ela caminhe bem. O Evangelho precisa estar no meio dessa sociedade. Nós vemos então, de fato, isso ser como uma guerra, Aqui a palavra talvez que é utilizada como guerra, ela tem um significado como sendo de batalha, que dentro de uma guerra existem várias batalhas que você vai travando até finalmente você chegar ao final de chegar na vitória no final de uma guerra. Então é constantemente fazendo com que essa batalha ela seja travada. Então, de fato, nós percebemos que quando Pedro inicia esse texto, ele ataca o centro do problema, de fato, do mal que existe, de corrupção, de maldade dentro da nossa sociedade. Ele continua, então, no verso 12, dizendo que esse povo que está lutando contra o próprio pecado, contra aquilo que vem trazer o mal da sociedade, é o povo que está inserido dentro de uma sociedade, o povo de Deus, para que seja externado à sociedade como é que uma pessoa que teme a Deus, ela deve viver. Por isso ele diz no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para naquilo que falem contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da
visitação. Ele coloca então esse povo no meio da sociedade, né? No meio do cotidiano dessa sociedade. Gente que é crente, mas que trabalha. Gente que serve a Deus, mas que vive normalmente entre outras pessoas que não temem a Deus. No meio daqueles que não temem a Deus, ele precisa ser alguém que tem um exemplar procedimento, né? A palavra que talvez em outras traduções em português mostra, né, que é o bom procedimento, aqui na nossa tradução é exemplar procedimento, não é simplesmente algo que é bom, né, na sua qualidade, mas é algo que também é atrativo, algo que impressiona pela sua qualidade, algo que faz com que alguém olhando diga, eu quero ser desse jeito, né? Ou sinta um desejo realmente forte por aquilo que realmente é bom. Mas então há aqueles que olham para esses cristãos, esse povo de Deus que se comporta dessa maneira e falam mal daqueles que se comportam dessa maneira. Mas o falar mal aqui não é simplesmente de inventando ou dizendo, eu não gosto, né? É um falar mal querendo dizer que aqueles que estão servindo a Cristo, na verdade, eles são criminosos, né? Ou são os malfeitores, que eles aborrecem aquilo que é lei, aborrecem aquilo que é certo, e eles estão contra a lei. Naqueles dias de Pedro, então, muita gente falava mal dos cristãos, dizendo que eles eram pessoas que traziam distúrbio para a sociedade. Era um povo, por exemplo, eles inventaram a calúnia dizendo que o povo de Deus, quando se reuniam, eles se reuniam para práticas canibais, né? Porque eles se reuniam para comer o corpo de Cristo. Então diz, não vá para aquela reunião. Se você não gosta de comer carne humana, não vá para aquele lugar, porque esse povo que segue a um tal de Cristo se reúne para comer do corpo. Então não vá para esse lugar. Calúnias desse tipo era o que o povo inventava sobre os cristãos. Então Pedro diz, a maneira de você fazer com que esses homens eles sejam calados, né, como vai dizer mais adiante, é você de fato ter um exemplar procedimento diante deles. Para quê? Para que eles observem e eles venham glorificar a Deus no dia da visitação, né? Nós talvez temos algumas interpretações do que é que significa isso. O que é que o apóstolo Pedro estava querendo dizer que eles glorificariam o nome de Deus? Nós temos talvez, no mínimo, aí 3 interpretações, dizendo que a primeira, no dia do juízo final, quando Deus vier, ele vai julgar aqueles que falaram mal contra o povo de Deus, dizendo que eles eram malfeitores. Eles verão a glória de Deus, eles então se arrependerão e nisso Deus será glorificado. Uma segunda interpretação seria de que eles, ao serem alcançados pela graça de Deus, vendo o bom procedimento daqueles que temem a Deus, eles seriam convertidos e então glorificariam a Deus quando Deus visitar pessoalmente a cada um, transformando o seu coração. E uma terceira interpretação dizia simplesmente eles glorificarão a Deus ao dizer, realmente eu errei, os cristãos não são tão ruins assim quanto eu penso, e só nisso, nesse reconhecimento, eles já estariam glorificando o nome de Deus, né? Eu de fato creio que essa transformação e essa glorificação vem no momento da conversão daqueles que estão vendo o povo de Deus agindo de uma maneira exemplar, de procedimento bom, de qualidade, que faz com que as pessoas se impressionem por aquilo que estamos fazendo em nome de Deus. Isso daqui, meus irmãos, é a base que Pedro está lançando para dizer como que a igreja vai se comportar no meio de uma sociedade. Um povo que reconhece que é pecador, um povo que sabe que não pode de maneira nenhuma
colocar sua fé no próprio coração humano, né? Descansar na bondade humana, crendo que pela bondade humana nós seremos pessoas que vão transformar essa sociedade. Pelo contrário, ele diz: tenha cuidado, lute constantemente contra o seu próprio pecado. Lembrando que na sociedade que nós estamos vivendo, há pessoas que estão difamando o Evangelho de Cristo, mas por causa do procedimento da Igreja de Cristo Jesus, essas pessoas, elas serão alcançadas pela pregação do Evangelho, que não é apenas de palavra, mas é também em ações que estão dizendo: a nossa palavra está em sintonia com aquilo que nós estamos dizendo. E aí, ele vai do verso 13 até o verso de número 17, ele vai dizer como que esses cristãos estão se relacionando então com aqueles que são autoridades dentro da sociedade. Primeira coisa então que ele diz é que nesse relacionamento o cristão ele tem que se sujeitar às autoridades que é instituída no nosso meio por causa do Senhor. Ele vai dizer a toda autoridade humana. Ele vai mostrar como que isso faz parte de fato do plano de Deus, que nós nos sujeitemos. Se nós olhamos o contexto aqui em que Pedro está escrevendo, no verso 18 até o verso de número 25, ele vai dizer de que deve existir sujeição no ambiente de trabalho entre aqueles que são empregadores e aqueles que são empregados. O empregado não deve olhar com desrespeito para aquele que é o seu empregador, porque ele deve agir de maneira que venha honrar o nome de Deus lá no ambiente do seu trabalho. No capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 7, né, nós vemos aqui Pedro orientando a vida da igreja, a vida familiar em casa, especialmente do marido e da mulher, dizendo: a mulher é aquela que está sujeita ao seu marido, aquela que olha para o seu marido como sendo líder na família, aquele que está conduzindo, não porque ele disse: a partir de hoje quem manda sou eu, mas porque Deus institui a liderança masculina dentro do casamento, dentro da família, para que nesse padrão a família então seja conduzida diante do Senhor. Percebam, meus irmãos, então, como que há essa relação de submissão dentro do nosso convívio em sociedade, em família, no trabalho, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque na sabedoria de Deus, Ele nos conduz a isso. O espírito rebelde, o espírito anárquico, o espírito que diz: não vou me submeter a ninguém, de maneira nenhuma, faz parte daqueles que estão servindo a Jesus Cristo. Homens e mulheres que servem a Jesus Cristo são colocados dentro da sociedade para, de fato, estarem como servidores da sociedade. Maridos e mulheres estão dentro de um casamento para que eles se complementem um ao outro, para um ao outro estarem servindo, cada um dentro do seu papel. O que nós vemos, então, aqui é Pedro dando essa indicação, colocando para que o povo de Deus esteja olhando para aqueles que estão em autoridade como não alguém que está sobre constante guerra conosco ou nós com eles. Então ele vai dizer aí no verso de número 14 que de fato essa igreja, ela é uma igreja que está sujeita a esses homens que têm autoridade, não por causa deles, mas por causa do Senhor. Não porque eles tiveram legitimada a luta deles, mas porque primeiramente isso foi colocado como uma instituição de Deus, por causa daquele que foi colocado como sendo uma autoridade enviada pelo próprio Deus. E nós vemos aqui o objetivo disso, aí no verso 14, dizendo: como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem.
eles têm um objetivo. Deus coloca então as autoridades em uma sociedade para que haja ordem. E ele coloca aqui dois grupos, dizendo: existe aqueles que são malfeitores e existe aqueles que estão praticando o bem. De um lado, os malfeitores, eles são aqueles que vão receber a punição do Estado, do governo, pelos seus crimes. E eles então são colocados nessa posição, né, de autoridade, castigando aqueles que estão cometendo os crimes, para que haja então ordem dentro da sociedade. Isso é plano de Deus. Os juízes, a polícia, aqueles que estão aplicando as leis e aqueles que estão reprimindo o mal dentro da sociedade são enviados por Deus. Por outro lado, as autoridades são aqueles que estão beneficiando e incentivando para que se faça o bem. Aqueles então que estão dentro da sociedade, andam dentro das leis, estão fazendo e produzindo dentro da sociedade para que haja de fato uma boa convivência. As autoridades são colocadas para que eles então sejam cada vez mais promotores daquilo que é bom. Se submetam a essas pessoas. E talvez aqui seja uma coisa boa, né? Ou talvez relativamente fácil a gente fazer. Porque quem é que não vai se submeter à autoridade de alguém que você nitidamente percebe que está fazendo o que é certo? Que onde nessa sociedade não há o mal, né? Ou nessa sociedade aqueles que estão contra a lei estão sendo reprimidos, e aqueles que estão a favor da lei estão sendo colocados adiante, sendo elogiados, e estão realmente tendo espaço para que eles façam aquilo que tem que ser feito. Isso é relativamente fácil. O difícil, e para nós, né, nos nossos dias tem sido algo que nós pensamos muito, ser sujeito até mesmo um governo ou a pessoas que não estão cumprindo isso. Pessoas que estão, na verdade, indo na contramão disso. O princípio do texto está dizendo justamente que pessoas farão isso porque eles têm uma missão dentro da sociedade. As autoridades são colocadas para que haja esse equilíbrio dentro da sociedade. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Governantes déspotas, corruptos, governantes que trazem o mal para a sociedade, que incentivam os malfeitores, que abrem as portas da máquina pública para aqueles que são corruptos, não estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão indo contra aquele que é o plano de Deus. O governo que vem tolhando aqueles que fazem o bem dentro da sociedade são pessoas que de fato devem se colocar contra aquele governo que está cumprindo de maneira errada o seu papel. E é interessante, quando nós caminhamos mais no texto, nós percebemos de que como que nós fazemos isso, como igreja do Senhor Jesus Cristo. O final do verso 14, diz de que o governo deve incentivar aqueles que estão praticando o bem. O verso 15 vai dizer de que a vontade do Senhor é de que o seu povo pratique o bem. O verso 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O povo de Deus é chamado então para estar no meio de uma sociedade, não apenas como alguém que está na plateia, apenas como espectador, alguém que vê as coisas passando, que vê as coisas ocorrendo e diz: não, isso daí não tem nada a ver comigo. Isso não nos diz respeito. Nós somos colocados no meio dessa sociedade para que nós venhamos a praticar o bem.
Ou seja, temos nós como missão dada por Deus, não simplesmente chegarmos nos domingos e reunirmos para louvar a Deus. Nós temos também como missão sair durante a semana para que pela nossa prática de vida o bem seja de fato praticado por nós. À medida que o povo de Deus então vai caminhando, fazendo bem em cada um na sua área, é a maneira pelo qual nós vamos fazer com que aqueles que são insensatos, eles venham ser emudecidos, eles venham ser deslocados, né, da sua vaidade, da sua loucura, por causa daquilo que nós fazemos de bem nessa sociedade. Isso então nos coloca diante da grande responsabilidade diária, né, de gente que é chamada para ter sua vocação cumprida com fidelidade. Aquilo que você faz, seja qual a área for, você foi chamado por Deus para fazer disso algo que venha a ser usado por Deus, para a glória por Deus, para que no meio de uma sociedade a sua atuação venha apontar para a glória de Deus, e aqueles que são loucos, aqueles que estão de maneira errada, sejam emudecidos. O pastor holandês, já falecido há muito tempo, Abraham Kuyper, que chegou até ser primeiro-ministro da Holanda, ele dizia que não há 1 centímetro sequer da criação de Deus, ou da existência deste mundo, que não seja de Deus, onde Deus não diga que eu sou Senhor sobre essas coisas. Deus deseja que nós, como povo de Deus, venhamos estar presente em todas as áreas da sociedade, mas não simplesmente alguém que está lá para ganhar dinheiro, para trazer o sustento para casa, que está lá para cumprir umas horas. Nós estamos aonde estamos porque fomos colocados por Deus e temos uma vocação da parte de Deus para cumprirmos nesta sociedade. Se você for cristão e olha para o seu trabalho, para aquilo que você faz como bem para a sociedade, você vê isso como um peso, né? Como algo, eu tenho que fazer. O meu objetivo mesmo era não ter que trabalhar. Meu objetivo era ter que ficar em casa e não ter que me envolver nessas coisas. Isso é pecado. Porque Deus, Ele vocaciona o seu povo para que esse povo esteja no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade onde que tem constantes paixões carnais sendo satisfeitas, onde pessoas estão precisando do Evangelho, e eles então precisam de nós, no nosso campo de atuação, para que façamos cumpramos os chamados do Senhor aonde Deus nos colocou. Então, se você é alguém, né, que desejaria servir mais a Deus, comece sendo um bom profissional. Comece sendo alguém que faz o que faz de maneira excelente. Como nós vimos aqui, não simplesmente bom. Que o seu procedimento no seu campo de atuação seja algo exemplar. Que as pessoas coloquem de fato você como modelo daquilo que tem que ser feito. Como alguém que está ali colocado não primeiramente pelo seu patrão, mas por Deus. Como alguém que é realmente entendendo que tem uma vocação da parte de Deus. Talvez isso, né, venha fazer diferença. Venha fazer diferença no nosso país, onde gente que muitas vezes olha para o seu próprio umbigo e diz: o que importa no mundo sou eu. E hoje a gente tem visto aí de maneira generalizada, onde vários e vários setores do nosso país entram em greve porque ele diz: eu quero a minha fatia do bolo, né? Está todo mundo entrando em crise, mas eu quero o meu aumento. E param o país, param aquilo que às vezes é serviço básico, porque estão pensando no seu umbigo, na sua categoria, nos seus interesses.
quando, de fato, homens e mulheres de Deus se levantarem diante da sociedade e disserem: eu não vou parar porque simplesmente eu estou pensando em mim mesmo, eu vou parar por causa da corrupção. Se for para lutar contra a corrupção do meu país, contra aqueles que estão roubando, aqueles que cada vez são mais pobres, se for para parar, para ter que realmente fazer com que as coisas andem, tirando aqueles que são ladrões, tirando aqueles que estão se beneficiando, aí sim. Mas por desejos egoístas, por mim, pela minha categoria, com certeza, isso não reflete a vocação de alguém que quer servir a Deus. Nós vemos ainda no texto o apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele dizendo, para que nós andemos dessa maneira, porque há um desejo de que nós venhamos a colocar isso como em prática, porque nós somos servos de Deus. No verso 16 diz: como livres que sois, não usando todavia de liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro então diz: não há possibilidade nenhuma de você se rebelar simplesmente contra aqueles que são autoridades, se rebelar simplesmente aqueles que estão sobre nós, porque diz: não, eu sou livre, eu sou de Cristo, eu não tenho que me submeter a ninguém. E alguns então usam provavelmente essa liberdade até mesmo para exercer a maldade, aquilo que é mal. E nós vimos de que nós não fomos chamados para fazer aquilo que é mal, pelo contrário, nós lutamos contra aquilo que é mal, primeiramente no nosso coração, e nos empenhamos constantemente para fazer aquilo que é bom no meio de uma sociedade, porque nós somos servos de Deus e não daqueles que humanamente se acham superiores. Primeiramente nós somos servos de Deus. Isso então nos coloca numa posição de fato que faz toda a diferença para as nossas vidas, Nós somos primeiramente servos de Deus. Então ele dá 4 ordens, como que concluindo o texto para aqueles irmãos. A primeira ordem: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, como que dizendo, independentemente de quem seja, você não olha alguém, como que dizendo, você é inferior a mim. Absolutamente todos devem ser tratados com honra. Depois ele diz: amai os irmãos, como que seguindo o exemplo de Cristo, o ensinamento de Cristo, dizendo, a característica dos discípulos de Cristo é justamente o amor. Se vocês amarem uns aos outros entre si, houver de fato esse amor, respeito entre aqueles que são de Cristo, são discípulos de Cristo, o mundo vai perceber que vocês são discípulos de Cristo Jesus. Terceira ordem, ele diz: temei a Deus, como que mostrando, não tema simplesmente aqueles que são autoridades, porque eles podem fazer alguma coisa contra você. Tema primeiramente a Deus, faça o que você tem que fazer, porque você teme a Deus. E a última ordem que ele dá é: honrai o rei, honrai aquele que está como autoridade sobre você, não, talvez, como alguns fazem em momentos críticos, xingando, falando palavrões e muitas vezes faltando com respeito. Nós, povo de Deus, não fazemos isso. Nós honramos aqueles que são colocados por Deus, fazemos as coisas da maneira certa. Nós nos comportamos e sabendo que a honra a esse rei não é uma honra cega, mas é uma honra que vai dar respeito devido àquele que está colocado ali como colocado por Deus. Se nós temos que tirar, que sejam pelas vias certas, que seja porque o povo de Deus está de fato interessado em que o bem seja feito através das nossas vidas, e desejamos que os nossos governantes façam a mesma coisa. Então, meus irmãos, que o apóstolo Pedro nos ensina que nós somos um povo sim, que se envolve com esta sociedade,
que deve sim se envolver em questões políticas, que deve sim se envolver em questões que são seculares, né? Como dizia o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, né? Também já falecido, na verdade assassinado, né? Como pena de morte, por se rebelar contra o governo de Hitler. Ele então é morto por causa daquilo que ele estava planejando com aqueles que estavam vendo o mal que acontecia ao seu redor. Ele dizia: a igreja precisa se envolver nas coisas deste mundo, não com seu pecado, não com aquilo que é paixão carnal, mas com aquilo que é mundano, no sentido de você se envolver para trazer a verdade para o meio dessa sociedade. A igreja, então, que se cala, a igreja que se aliena, a igreja que permite que muitas vezes o mal se alastre no meio da sociedade, não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, comece, de fato, a orar pelo nosso país. Eu tenho certeza absoluta que você já tem feito isso. Mas além de orar, seja alguém que de fato contribui para que as coisas sejam diferentes. Se você tem como, pela sua atuação no meio desta sociedade, fazer com que as coisas sejam diferentes, você, como servo de Cristo, servo de Deus, tem a obrigação de fazer aquilo que Deus está te vocacionando. Que Deus nos abençoe e nos conduza a viver nesta sociedade como um povo que realmente serve a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos conduz à verdade. Que sejamos, ó Deus, servos humildes do Senhor, que realmente desejam fazer a tua vontade, e que, se ao andarmos nós neste mundo como peregrinos e forasteiros, que têm uma pátria celestial, mas que ainda vivem neste mundo, que nesta nossa jornada façamos aquilo que o Senhor deseja que venhamos a fazer, que venhamos, ó Deus, a promover o bem, fazer aquilo que venha a glorificar o teu nome, fazer aquilo que venha trazer transformação ao nosso redor. E principalmente, ó Deus, fazer com que pessoas que não temem ao Senhor sejam levadas ao Senhor por causa da nossa pregação, por causa da nossa vida, por causa da nossa coerência de testemunho. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos pelo nosso país, por aqueles que governam, por aqueles que o Senhor mesmo colocou como autoridade sobre as nossas vidas, que o Senhor mesmo abriu o caminho para que eles estivessem lá. Deus, que nós venhamos a ter sabedoria do Senhor para agir de maneira correta, agir, ó Deus, de maneira que aqueles que estão no poder, governando, sejam conduzidos a fazerem as coisas certas, agirem com equilíbrio, refreando o mal, promovendo o bem. Que nós tenhamos, ó Deus, sabedoria para conduzir, como povo do Senhor, os nossos governantes a chegarem a esse objetivo. Mas, ó Deus, se isso não tem sido feito, se nós temos enfrentado dias difíceis por causa daquele que nos governa, Deus, que nós, como povo de Deus, possamos nos levantar e fazer aquilo que é certo. Se a lei nos dá autorização, se é lícito diante do Senhor, se nós estamos promovendo aquilo que é correto, promovendo aquilo que está de acordo com a tua palavra, que o Senhor nos dê a cada um de nós responsabilidade de agir nesta sociedade, de maneira que venhamos a indicar o caminho certo, a dizer de maneira clara e evidente como nós devemos nos comportar,
como os governantes deveriam se comportar. E que cada um daqueles que trabalham e constroem a sociedade façam aquilo que eles devem fazer como para o Senhor, como servos do Senhor. E assim, ó Deus, o bem seja promovido no nosso meio. Deus tenha misericórdia do nosso país, que pessoas de bem do Senhor se levantem para que haja harmonia, bons dias no nosso país, dias de alegria, dias que realmente venham trazer justiça, cuidado por aqueles que são menos favorecidos, incentivo para aqueles que querem trabalhar de maneira digna. Que o nosso país seja, Deus, conduzido a isso, pela graça do Senhor, pelo teu povo sendo instrumento do Senhor no meio desta sociedade. É assim, ó Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.